eu queria que vocês se imaginassem na seguinte situação. Na casa da avó de vocês, é fictício, tá? Na casa da avó de vocês, no hacker da sala, tem um prato com uma foto estampada nele. A foto que está estampada nesse prato é a foto do casamento dos seus bisavós. E é a única foto que sua avó tem dos pais dela. Faz muito tempo que você não visita sua avó e você decide passar um final de semana lá na casa dela. Só que 2 dias antes de você ir para a casa da tua avó, tu ganhou uma bolinha de tênis nova, virada do seu pai. Quando você chegou lá no portão, sua avó te recebe com muitos beijos, muitos abraços, mas já vê a bolinha na sua mão e fala: Neto, por favor, não brinca com essa bolinha dentro da nossa casa. Pode deixar, avó, não sou nem louco de fazer essas coisas. Ela volta a te receber do modo mais caloroso que ela conhece e começa a preparar as comidas preferidas do seu querido neto. Ele, deitado na sala, assistindo alguma coisa na TV, começa a quicar a bola lá na sala involuntariamente. A avó repara já de canto de olho e fala: Netinho, qual foi o combinado que a gente fez? Não brincar com a bolinha dentro de casa. O Netinho pede desculpa, para de jogar a bolinha e volta a assistir a TV e sua avó volta a cozinhar. Novamente, ele começa a quicar a bolinha. A avó, dessa vez, decide não falar nada e só continua cozinhando. E agora imaginem essa cena com muita calma e em câmera lenta, se possível. Em uma jogada dessa bola, a bolinha vai em direção à sua chinela, bate na ponta da tua chinela e desvia o caminho de volta para sua mão e vai em direção a esse prato tão precioso para sua avó. Esse prato gira 2 vezes no rack e cai no chão e quebra. Você, sabendo da importância daquele prato para sua avó, você se joga no chão em desespero e já com lágrimas nos olhos. Você começa a escutar sua avó indo em sua direção com passos muito pesados. Ela vira para você séria e fala: se levanta, e você obedece. Nisso, ela estende a mão e te dá um abraço e um beijo na testa. Enxuga suas lágrimas, pega uma vassoura, varre todos os cacos e joga fora. Prepara a mesa e serve toda a comida que ela fez com todo amor. E é essa a misericórdia do Senhor conosco. Não importa quantas vezes as situações disseram que aquilo é errado. Nós aprendemos desde cedo o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. E às vezes a gente mesmo assim erra. Mesmo assim, a gente entra em situações em que a gente entra em desespero e sabe que a gente feriu o Senhor de uma maneira grave. Mas o Senhor não se importa com isso e ainda limpa toda a nossa sujeira. Nos recebe, enxuga nossas lágrimas, nos dá um beijo na testa e prepara e serve para a gente tudo que Ele preparou de melhor. Isso é uma história inventada, mas na palavra encontramos algo semelhante. Em Salmos 103, se vocês quiserem abrir e acompanhar, no versículo 8, diz: pode começar? O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. De nós, Ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Isso é só um pouco da demonstração da misericórdia do Senhor por nós. Porque, como aquele prato que era tão precioso para sua avó, a coisa mais preciosa para o Senhor é você. E o pecado quer de todas as maneiras destruir isso. Em Lamentações, na versão
RA, pode abrir também na NVT, que depois eu vou ler na versão de vocês. Na versão RA, Lamentações, versículo 3, 22 e 23, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Em outra tradução, quando diz as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, também o consumidos pode ser mudado para destruídos. E assim, é nesse momento que a gente vê que a compaixão do Senhor não tem fim. Na versão de vocês, está escrito que o amor do Senhor não tem fim. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ou seja, tudo é preparado. Sim. Aquele momento que você consegue estar no Senhor, o Senhor te abençoa. Mas naquele momento em que você é destruído pelo pecado, o Senhor também te recebe com misericórdia. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Em Jeremias 31, 3, diz: eu amei você com amor eterno e com amor leal atraí para mim. Com amor eterno eu te amei e com benignidade, bondade, amor leal eu te atraí. Com misericórdia eu atraí. Sabe? O que eu vejo nessa palavra, o que eu vejo é que o Senhor realmente nos livra. Ele desiste de cobranças e de acusações. Desiste. Quando o Davi falou comigo sobre essa palavra, misericórdia, eu vou falar sobre perdão também. Qual é a diferença entre perdão e misericórdia? E eu fui pesquisar no Aurélio, um livro muito bom, sobre essa diferença. E a definição de misericórdia é a compaixão, pena, que produz não só o perdão, mas também o socorro. O perdão é essa parte de desistir de cobranças, desistir de punições e realmente esquecer tudo aquilo que te passou. Mas o socorro é a ajuda que o Senhor dá depois disso. É muito fácil perdoar alguém. Muito fácil perdoar alguém. Eu te perdoo, mas eu nem te quero mais em minha vida. Isso que eu quero dizer, sabe? O Senhor não. A misericórdia dele é: eu te perdoo, vem aqui do meu lado e vamos superar isso juntos. Isso aí. Sabe? Em Efésios 2:4. Esse eu queria que todo mundo lesse comigo, por favor. Pronto? Todos conseguiram? Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É só até aí. Tá bom, bora ler até aí. Eu quero que vocês leiam de novo com mais força. Diz que, gente, vamos lá. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O objetivo do Senhor, com essa bondade toda, é nos levar ao arrependimento. Isso também tem na palavra. Em Romanos 2:4. Não precisam abrir, porque é bem rapidinho. Só abre se quiser, assim. Que 2:4 no finalzinho, ele faz
A Ana disse que vai mandar a lista dos versículos depois para todo mundo. Eu disse que vou mandar a lista dos versículos. Diz assim, é uma pergunta. Não ver que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? O Senhor, com todo o teu amor e com toda a tua bondade, não quer só ver, não quer só nos acolher, nos abraçar. Ele quer que cheguemos ao ponto de que não erremos mais. Aquele menino que quebrou o prato da sua avó, o que ele merecia naquele momento que foi avisado para ele tantas e tantas vezes para não jogar aquela bolinha dentro de casa? No mínimo, uma surra bem dada da avó, porque era a única foto que ela tinha dos seus pais no dia do casamento deles. Quando a gente erra, sabendo que é errado, sabendo que é pecado, o que nós merecemos? Castigo. Nós merecemos o inferno. Só que o Senhor, além de nos libertar disso, nos livrar e esquecer, Ele vem te tratando com tanto amor que nos leva ao constrangimento de reconhecermos a nossa situação de pecadores e que nos faz clamar por misericórdia. O Senhor vai conceder, mas aquilo tem que vir de você também. A sua avó, na história, foi com passos rigorosos em direção ao seu neto. Mas ao olhar seu neto com lágrimas nos olhos e catando os caquinhos, ela soube que ele se arrependeu daquilo que fez. Nós devemos reconhecer a situação que nós temos, porque do mesmo jeito que queremos a misericórdia do Senhor, nós também temos que clamar por ela. E é nesse momento que nós destruímos também o pecado. O pecado quer nos destruir? Vamos destruir ele também, né? Dando o nosso golpe. A palavra misericórdia, isso é mais uma curiosidade, vem do latim, que junta duas palavras. Não sei falar latim. Parecido com o português. Miserere, que significa ter compaixão, e cordis, que significa coração. Ter compaixão é ter piedade com a tragédia ou a tristeza alheia, e desperta a vontade de ajudar. E é nesse momento que eu volto de novo em Lamentações 3:22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos, porque sua compaixão não tem fim. Amém. As suas misericórdias não têm fim. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Antes de eu mandar vocês sentar, porque agora que eu reparei que vocês estão em pé a mensagem inteira. Acho que ninguém tá achando ruim. Foi rapidinho, acho que foi um exercício. Eu queria que novamente, eu acho que vocês não fecharam, se fecharam, vocês vão abrir de novo. Ler Efésios. Porque agora nós reconhecemos a nossa situação. Agora a gente vai pedir misericórdia. E é reconhecendo a nossa situação, lendo isso, depois eu quero que todos, sem vergonha e sem medo, realmente peçam misericórdia ao Senhor. Depois disso, comece a orar sozinho. E é isso. Vamos lá. Graças a Deus, aleluia. Amém. Amém. Não sei se vocês perceberam, mas hoje era a noite de 3 palavras. Misericórdia, graça e amor, gente. Muito bem, eu tinha esquecido mais. E não sei se vocês perceberam, a Ana Gabriela já ministrou pra gente sobre misericórdia. E eu queria falar um pouco sobre graça. Eu vou colocar um cronômetro aqui, porque eu tenho apenas 10 minutos. Então, eu não quero passar disso. Por favor, calma aí. Time. 10 minutos, start. Quando tocar, a gente... para. Amém.
Eu queria falar um pouco sobre a graça de Deus. Muitas vezes todo mundo ouve essa palavra, graça, mas ninguém entende direito, pelo menos eu falo por mim, eu nunca entendi direito ao certo o que era graça. Nossa, eu não estou vendo a Lani. Abaixa isso aqui, Lani, eu quero ver seu rosto. Nem a Tainara. E graça é uma parada muito sinistra. Se a gente conseguir entender um pouquinho do que é a graça de Deus essa noite, coisas da nossa vida vão mudar, do nosso destino e na nossa intimidade com Deus, porque a graça, ela muda a nossa vida, amém? Eu queria antes, para começar, ler um texto para vocês, que eu acredito que esse texto ele resume muito o que é graça. Esse texto está lá em 1 Timóteo. Quem quiser abrir, pode abrir, eu vou ler para não demorar, porque eu tenho apenas 10 minutos e quem sabe me conhece, eu falo muito, e essa vez, na verdade, é 2 Timóteo, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, o apóstolo Paulo vai falar assim: pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar graça por meio de Cristo Jesus. Paulo ele escreve 2 Timóteo, dizendo que essa carta é a última que ele escreve para o filho na fé dele, Timóteo. Ele fala: Timóteo, ensina isso aqui para a galera que você pastoreia, para a galera que você discipula. Deus ele nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Sim. Presta atenção aqui comigo, olha aqui para cá. Deus ele salvou cada um de nós e ele nos chamou para uma vida santa. Mas como ele nos chamou para uma vida santa, se nós temos pecados e se nós pecamos, aí entra a graça. Deus ele nos chamou para uma vida santa, ele chamou para ser pessoas santas e não pecadores perdoados. Eu já falei sobre isso aqui uma vez há muito tempo, mas eu queria trazer isso de novo à nossa mente, porque se a gente continuar com a mentalidade de pessoas que eram pecadoras, mesmo aceitando e crendo na cruz de Cristo, mesmo nós continuando nos considerando como pecadores perdoados, nós ainda temos um fardo sobre nós e nós ainda precisamos nos esforçar para agradar a Deus. E a partir do momento que nós entendemos a graça de Deus, a graça que Ele deu e nos chamou para essa vida santa, nós nos tornamos santos. E qual que é a diferença de um pecador para uma pessoa santa? Um pecador, ele continua preso no passado e com muito medo das coisas que ele fez. E uma coisa que a graça faz, que Jesus ele nos chama para ser santo e nos dá através da graça, é o perdão sobre todas as coisas. Então ninguém mais pode te acusar daquilo que você fez no passado de errado. Amém? Amém. Eu quero que vocês entendam que o pecado que você cometeu, sei lá, essa semana, não é um problema para Deus, porque isso já foi resolvido na cruz, mediante a graça de Cristo. Amém? Ui, meu Deus do céu. A graça é você ter recebido de Deus o que você não merecia. Ou seja, nós não merecíamos a vida santa porque nós nascemos pecadores, nós pecamos e nós amamos pecar. E nós não merecemos ser santos. Mas Deus ele nos dá a graça, e a graça de Deus nos dá o que nós não merecemos. Graça é Deus estar disposto a esquecer tudo o que nós fizemos no nosso passado, tudo o que nós fizemos essa semana, tudo o que nós fizemos hoje à tarde, que não agradou a Ele. A graça coloca Deus num lugar que Ele esquece todas as coisas. Ele nos dá uma vida nova, Ele nos dá uma nova chance. Tudo que nós fizemos de errado, Jesus na cruz pagou pelos nossos erros. Amém? E isso é graça. Deus, Ele vem com a graça para nos fazer santos. Amém? E quem recebe a vida santa, ela não fica mais presa ao passado dela, porque o passado dela foi destruído. Deus esqueceu o passado dela e agora ela vive o presente, construindo um futuro de glória. A graça nos dá essa possibilidade de esquecermos todo o nosso passado e tudo aquilo que ainda nos prende, o nosso peso, e começamos a viver para construir uma glória maior, que é com Cristo. Amém? Eu vou cair, mano. Cristo em nós, vou ficar parado. A esperança da glória, a graça de Deus é isso. A graça de Deus, ela não vem somente para tirar o nosso pecado, mas para nos levar ao nosso destino final. Sim. Amém? Então, ela perdoou os nossos pecados, mas agora a graça de Deus, ela não está nos levando a obras, a construir um reino para o céu aqui nessa terra. Amém? Faz sentido? Amém. Sabe por quê? E voltando para o versículo, ele fala assim: Ele nos chamou para uma vida santa, nós sabemos agora que diante da graça nós não somos mais pecadores, nós somos santos. E ele fala, não porque merecêssemos, ou seja, nós não merecíamos nada do que Deus fez para nós. Nós não merecíamos que Jesus descesse e morresse por cada um de nós. E aí Paulo continua falando, não porque nós merecíamos, mas porque este era o seu plano, ou seja, este era o plano de Deus desde os tempos eternos. Cara, Paulo está falando, o plano de Deus desde a eternidade era que você fosse santo.
E automaticamente ele já, para realizar esse plano, ele trouxe a graça. E sabe por que esse era o plano de Deus? Porque Deus, na sua plenitude, a gente tem que entender, para isso a gente tem que entender que Deus está fora do tempo, amém? Ele está fora da nossa realidade de espaço-tempo, então a gente não vai conseguir entender isso direito. Porque esse é um plano de Deus desde a eternidade. Quem entende a eternidade? É algo que não tem fim e não tem começo, então nós não conseguimos entender. Eu estou falando meio rápido porque eu tenho pouco tempo. Mas, vamos lá, voltando para a questão do plano de Deus. Esse era o plano de Deus, nos salvar e nos tornar santos através da graça desde a eternidade. Mas por que Deus já tinha esse plano desde a eternidade? Ele já queria que a gente pecasse? Não, porque Deus, ele já sabia quem a gente seria. Mas ele nos deu a graça para fazer de nós quem ele quer que a gente seja. Amém? Então, quando Deus, lá na sua eternidade, por que ele tinha esse plano desde antes? Porque ele já sabia quem a gente seria no pecado e todas as coisas ruins que a gente gostaria. E ele fala, não, através da graça, eu vou usar esse plano para fazer de você quem eu quero que você seja. Amém? E quando ele faz isso, ele estraga a gente para o mundo. Porque Paulo ele fala aos Gálatas, se eu não me engano, capítulo 3, eu não lembro, que ele fala, mano, vocês começaram a obra pelo Espírito, estão querendo terminar pela lei, vocês começaram uma obra mediante o Espírito Santo, sem esforço, e agora vocês querem começar a se esforçar para agradar a Deus? A grande questão é que você não vive debaixo da graça quando você começa a se esforçar para fazer as coisas. A graça é algo de graça. A graça é algo de graça, amém? Então, quando a gente começa a fazer as coisas do nosso esforço, a gente começa a receber aquilo que a gente merece. E quando a gente começa a fazer as coisas debaixo da graça, debaixo do Espírito Santo, a gente começa a receber aquilo que a gente não merece, ou seja, graça. Então, se a sua vida está ruim, se a sua vida não está como você queria, você ainda está fazendo as coisas que você quer, e não as coisas que Deus quer, e não as coisas que a graça te dá a possibilidade. Amém? Nós não merecíamos nada de bom, mas a graça, viver debaixo da graça, debaixo do Espírito Santo, nos dá todas as coisas. Eu vi um pastor falando uma vez essa frase, e eu queria passar para vocês que ela é o seguinte, ela é sobre a graça. Ela fala assim, a vida sem a graça é sem graça, porque a graça da vida está na graça de Deus. E tudo sem a graça fica muito sem graça. Amém? Vocês conseguem entender? A vida sem a graça é muito sem graça, porque a graça da vida está na graça de Deus. Então é isso. A gente tem que entender a questão da graça. É a gente merecer, é a gente receber aquilo que a gente não merecia. Nós merecíamos morte, nós merecíamos tristeza, nós merecíamos destruição. E Deus, ele envia Jesus para nos dar vida, para nos dar ressurreição, para nos dar um chamado, para nos dar um propósito de vida. Amém? A maior manifestação de graça de Deus está quando ele envia o Filho dele para morrer por cada um de nós. Amém. E eu queria mostrar, e eu não sei quanto tempo falta, mas eu queria... Falta 2 minutos, Jesus, eu estou terminando. A maior manifestação de graça de Deus está em Jesus, e eu queria mostrar isso com a história da Bíblia. Jesus é graça, graça é Jesus, ele vem para nos dar graça. Mateus capítulo 27 e Marcos capítulo 15, eles vão contar a mesma história, já no final da caminhada de Jesus. Jesus, ele está diante de Pilatos. Depois vocês podem ler se vocês quiserem, eu não vou abrir porque o tempo é curto. Jesus, ele está em frente a Pilatos e Pilatos olha para Jesus e fala, o que você fez, por que eu tenho que te matar? E ele fala, cara, Jesus, ele é livre, ele não fez nada. Esses caras estão com inveja e estão querendo matar ele. Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou soltar para não me queimar com os líderes judaicos lá. Eu vou colocar Jesus, que é um bom moço que eu estou vendo que ele é. E eu sei que o povo gosta dele porque ele fez milagre, deu pão para todo mundo e fez aí muitas coisas boas. E eu vou colocar um outro cara muito ruim, que matou e que todo mundo sabe que ele é um cara muito ruim, um Zé Pequeno da época, e vou colocar ele e Jesus. Então, Mateus 27 e Marcos 15, ele vai contar a história de Jesus e Barrabás. Quando Pilatos, ele coloca Jesus e Barrabás na frente do povo e fala, ei, quem vocês querem que eu solte? A gente tem que entender que Barrabás, ele era um dos caras mais zica da época, ele estava no corredor da morte, e provavelmente ele morreria daqui a um tempo. Amém? Porque ele era um cara ruim, ele tinha causado algumas revoltas e tinha matado um pessoal lá. É uma história que para outra hora. Mas vem Jesus e Barrabás ali em frente. Jesus, um cara que fazia milagres e queria trazer o reino dos céus e foi bom para todo mundo, e Barrabás, um cara que matava. Quem merecia ser solto? Quem merecia ser solto? Jesus, a lógica era Jesus ser solto. Mas o povo começa a gritar para que Barrabás fosse solto e Jesus morresse. Começa a gritar, crucifique-o para Jesus. Ou seja, não faz sentido isso para nós, porque Jesus quem merecia ser solto, mas quem é solto é Barrabás. Aí entra a questão da graça. Olha a graça aí, amém. Estou terminando, vou passar um pouquinho.
Aí entra a questão da graça. Quando nós entendemos que Barrabás não merecia, mas Jesus morreu por ele, Jesus exerceu graça sobre a vida de Barrabás. A morte de Jesus, a crucificação de Jesus, significou vida para Barrabás. Entende? Isso é graça. Barrabás não merecia, mas Jesus ainda assim morreu por causa dele. Nós não merecemos, mas Jesus se coloca diante de nós e fala: cara, eu vou morrer no seu lugar e você vai ficar bem. Vocês entendem isso? Estou terminando. Acordava todo dia na prisão, via o sol quadrado e ele sabia: mano, amanhã eu vou morrer. Com certeza, quando os soldados chamaram ele: Barrabás, bora. Ele sabia: eu vou morrer, mano. Ele saiu para morrer. Mas eles... Cara, eu quero que vocês entendam a graça. Quando Barrabás ele sai para morrer, e aí Jesus topa no meio do caminho de Barrabás, e aí Barrabás sai vivo, e Jesus morre. Isso é a graça. Quando nós acordamos ruins, quando nós acordamos tristes, depressivos, sem ninguém, e aí, se você quiser, você encontra Jesus no meio do seu caminho, ele fala: meu filho, está aqui a minha graça. E aí transforma tudo. Amém? E aquilo que você não merecia, agora você tem. Porque a graça de Deus é maravilhosa. E a vida sem a graça é sem graça demais, porque a graça da vida está na graça de Jesus. Amém. Amém. Isso, amém. Então, assim, o Senhor expõe a gente nu. Não tem como explicar, né? Fica nu mesmo. Fica nu mesmo. No resume, assim. Então, de fato, a gente não tem muito o que falar, não tem como explicar. É a nossa experiência. E eu, muitas vezes, quando eu caio no meio do caminho, eu não consigo, muitas vezes, voltar para a presença do Senhor, porque eu me sinto um cara de pau, né? Pô, você caiu de novo, cara. Vai vir aqui pedir perdão de novo. Eu me sinto assim, muitas vezes, né? Mas, de fato, a graça não é para a gente entender. Né? Se o Senhor toca na gente, cara, simplesmente se arrepende, volta para a presença do Senhor e pede perdão e recomeça. A gente tem que ser cara de pau, porque a gente vai cair muitas vezes. E se a gente deixar isso desanimar, de fato, a gente vai desandar, né? Então a gente podia terminar orando, né? E de fato agradecendo por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, ainda que a gente muitas vezes não entenda. Eu mesmo muitas vezes paro e falo: caramba, o que está acontecendo? Eu não sei o rumo, não sei de nada, mas o Senhor está no controle. E nós, de fato, temos que confiar no Senhor para que essa graça nos guie, né? Essa graça a gente não vai entender muito, mas essa noite o Senhor mostrou para nós que nós temos que confiar, estar debaixo dessa graça, agradecer e viver por meio dela. Senhor Jesus, então vamos nos colocar de pé, amém? E fazer uma oração de agradecimento, de fato, por toda essa obra, essa maravilha que o Senhor fez por nós. Amém? Vai chegar um dia em que o cais vai ficar pequeno para a quantidade de pessoas que desejam pregar. Deus está enchendo muito esses jovens com a palavra dele. E é isso que provoca mudança. Leitura da palavra, oração e uma vida piedosa, não porque você é bom, mas porque você confia na misericórdia, na graça e no amor de Deus. Eu comecei dizendo: talvez eu vá pregar a coisa mais poderosa que eu já preguei na minha vida inteira. E talvez seja a palavra mais importante e mais preciosa que eu jamais preguei. Eu já fiz isso algumas vezes, mas eu não consigo dizer o quão profundamente eu fui impressionado e tocado com o que misericórdia, graça e amor querem dizer. Então eu vou começar pelas conclusões, porque, como o PP disse, todos nós temos 10 minutos. Obrigado por me lembrar com a sua cara de julgamento. E meus 10 minutos começam agora. Mas ele passou 2, ela passou 3, eu posso passar 5. É o seguinte: primeiro, guardem essas palavras. Guardem essas palavras. Como eu disse, é a coisa mais poderosa que eu já falei aqui no Cais. Deus não te odeia. E só você está vivo e ouvindo isso é uma prova completa e irrefutável de que Ele te ama, Ele te escolheu e Ele está chamando você. Deus não te odeia e Ele está chamando você. Segunda coisa, são 3. Deus está disposto a esquecer e perdoar tudo que você, porventura, tenha feito de errado
ou de pecado. Não estou falando de pecados pequenos, como desobedecer o pai ou quebrar a foto do seu bisavô. Estou falando do pior tipo de pecado que você consiga conceber na sua cabeça. Aquele que você mais julga, aquele que você mais despreza, aquele que você mais detesta, aquele que você não quer ver a pessoa que faz isso nunca. Deus está disposto a esquecer e perdoar todo aquele que pela sua graça aceita a misericórdia e o amor de Deus e é salvo. Jesus já pagou pelo que você fez, pelo que você porventura esteja fazendo, se você tem vivido uma vida de pecado, e por aquilo que você ainda fará. E não é justo que ninguém cobre você por aquilo que Jesus já pagou, porque o que ele pagou foi total e completo. O sacrifício de um ser eterno, de um sangue eterno, foi pago, que tem eficácia eterna. Então ninguém pode te cobrar por aquilo que Deus já te perdoou. Isso não te permite viver uma vida de libertinagem, como a gente vai ver, porque a graça não é só o fim do juízo, ela é o início de uma nova vida. Mas ninguém pode te cobrar, nem aqui, nem em lugar nenhum, por aquilo que você fez ou fará, desde que você confie na graça. Aproxime-se de Deus. Se porventura você está distante dele, aproxime-se de Deus, aproxime-se dos irmãos, aproxime-se da igreja, sem culpa. Talvez você tenha que enfrentar um ou outro olhar torto, porque nós somos pecadores também. Pode ser que a gente não consiga entender de imediato, mas se Deus perdoa você, a igreja vai te receber. Desde que você reconheça em Jesus a sua salvação, nenhuma coisa pode ser imputada a você como culpa. Vocês estão entendendo o poder dessas palavras? Nenhuma coisa pode ser imputada a você como culpa. O que você fez, o que você é, ou o que você deixou de fazer, não podem ser imputados como culpa sobre você, enquanto você confiar em Jesus como sua salvação. Terceira coisa, Deus te convida para uma vida plena, feliz e saudável, cheia de aventura. Por que não? Estou tocando guitarra hoje, é uma aventura para mim. Estou mais acostumado com esse pau de coxo aqui. Entendeu? Estou tocando guitarra. Pô, minha vida é cheia de aventuras. Tem dia que eu toco sozinho, hoje nós estamos tocando com os Power Rangers. Isso é uma aventura. A vida cristã é uma vida cheia de aventuras. Se você não acha isso, é porque você nunca viveu uma vida cristã de fato. A vida cristã é uma vida cheia de aventuras. Ela é cheia de propósito. Enquanto a vida longe de Deus, longe da misericórdia e da graça, é uma vida desperdiçada, em que você acha que está vivendo para satisfazer os seus desejos, e todos eles são mais e mais destrutivos, todos eles são taras malucas pela morte. Cara, a vida com Deus é uma vida cheia de propósito. Você vai ser mais feliz e mais satisfeito do que jamais foi na sua vida de pecado. Embora no caminho você vá sentir que está perdendo algumas coisas. Não se preocupe. Você está deixando para trás as coisas que não são você. Amém. Diga isso. A vida de pecado não sou eu. Eu sou aquilo que a graça me faz ser. Misericórdia no Antigo Testamento, o meu hebraico é da Jamaica, né? Então, misericórdia no Antigo Testamento, normalmente a tradução que a gente lê em misericórdia em português, normalmente é a tradução de uma palavra hebraica que eu acho que se pronuncia como chesed. Só que chesed é melhor entendido como amor constante. Misericórdia é o amor constante de Deus. Porque a misericórdia é quando Deus poupa você do castigo que você merecia. Você é tão mal, tão rude com a sua mãe quando você responde para ela, que você merecia ser colocado na rua. Mas o seu pai olha aquilo e percebe que você é filho, então ele fala, esse garoto é grosso, vou dar umas pancadas nele, mas não vou tirar dele o lugar de dormir, não vou tirar a comida, nem nada. Se seu pai é misericordioso com você, mesmo quando você é grosseiro com a sua mãe, quanto mais Deus. Para aqueles que encontram em Jesus a salvação, não há juízo. Não há condenação. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8.
Isso é misericórdia. A misericórdia é você não receber o castigo que você merecia. E não se engane, todos mereciam um castigo. Não há nenhum homem que não tenha pecado. Que não tenha pecado de maneira miserável. Talvez você não consiga se lembrar agora de algum ato. Talvez você não tenha cometido nenhum ato pecaminoso. Mas ao longo da sua vida, você já pecou pelo menos uma vez. E essa única vez fez com que o pecado levasse você à morte. E você vai morrer por causa do seu pecado. Em Cristo, nós somos livrados da morte. Nós somos livrados do castigo que nós merecemos. A graça, o que a gente lê no Novo Testamento em português como graça, normalmente tem duas palavras. Shem e Ahabad. Shem é o amor que escolhe. É o amor pactual. Graça é o amor que Deus usa para escolher você. Merecer você não merece. Ser bom elemento você não é. No entanto, Deus te escolheu. E a Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Para exercer sobre nós misericórdia e graça. Isso é graça. É um amor pactual. Deus fez uma aliança com você. E independente do que você fizer, independente da trajetória da sua vida, Ele continua insistindo em te buscar. Esse é o amor pactual de Deus. A graça é um amor pactual, é um amor que tem uma aliança. Ele não abre mão da aliança. Mas também é Ahabad, que é o amor eterno gratuito. Cara, amor gratuito e eterno. Deus amou você de graça, velho. De graça, sem razão alguma. Quando Deus nos amou, nós não estávamos olhando para Ele. Nós não estávamos cultuando, nós não estávamos levantando as nossas mãos, nós não estávamos tocando instrumentos, nós não estávamos fazendo orações piedosas, nós estávamos de costas, nós éramos inimigos. Mesmo que você tenha nascido num lar cristão, você era inimigo de Deus, admita esse fato. Que ninguém nasce virado para Deus, nós nascemos culpados e em pecado. Mas foi nessa condição que Deus nos amou. Não pense que Deus amou você porque você era bom. Deus amou você porque Ele amou você. Eu não sou capaz de dizer qual o motivo do amor de Deus por mim e eu prefiro não perguntar. Porque talvez a resposta seja uma resposta que vai me desagradar. Então, Deus, obrigado por ter me amado, sério. Obrigado por ter me amado com amor gratuito e eterno. Constante, gratuito e eterno. Misericórdia, amor. Misericórdia, graça e amor. Eu entendi. Eu vou passar do meu tempo, Pepe. Eu entendi que a misericórdia e a graça são os dois braços do amor de Deus. Porque se a misericórdia te livra do juízo, a graça te traz para dentro da família de Deus. Então não é só deixar de ser destruído, mas é passar a ter um futuro. Você era inimigo de Deus, Ele se colocou entre você e o juízo. Na cruz, Jesus recebeu o juízo no nosso lugar. Para de olhar para a cruz como uma coisa, só um momento na história. Não, cara. Ali foi o momento da história em que Jesus recebeu sobre ele toda a ira de Deus, todo o juízo de Deus. A mão de Deus pesou sobre Jesus. Aquelas trevas ali representavam a ausência do Pai e o peso dos pecados de toda a humanidade sobre um único homem inocente. Ele sofreu no nosso lugar o castigo e nos livrou. A cruz era nossa. E a graça te toma inocente de novo e te coloca na família de Deus. Você não é só um ser humano que pode ser considerado inocente. Você é um ser humano que é chamado de filho de Deus pela graça. Misericórdia e graça são os dois braços de um Deus que é amor. 1 João 4, e eu também vou passar a lista de versículos para vocês. Se algum de vocês ainda não pertence ao grupo no WhatsApp do Encontro Cais ou ainda não curtiu o nosso Instagram, a gente publica as coisas lá e as listas de versículo e tudo mais vão por esses canais digitais. É só procurar o Charles, aquele jovem bonito ali. Isso. Mas ele é comprometido. Então,
O fato é que Deus é amor. 1 João 4 nos garante isso, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando a gente fala que alguma coisa é aquilo, eu falo, esse caderno é papel. O que eu quero dizer? Ele é feito de papel. Então, se há algo que a gente possa dizer que talvez seja, usando um termo humano, tá? Para poder metaforizar, mas a matéria do qual Deus é feita, a essência do qual Deus é feito, é amor. Véio. Deus é amor. E quando ele alcança o homem, quando ele encontra o homem, ele tem 2 braços. Para abraçar o homem de volta para ele. Ele livra do juízo e chama de filho. Ele usa a misericórdia e usa a graça. Efésios, capítulo 2. Efésios 1-3 conta a história do amor, da graça e da misericórdia. Mas Efésios capítulo 2 fala que, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida. Certo? É isso que Efésios diz. Lá, a ordem é a seguinte: a misericórdia age primeiro, depois a graça e por último o amor. Deus nos livra do juízo, nos chama de filhos e aí a gente passa a conhecê-lo. Essa seria a perspectiva do homem. Quando o homem olha para a obra de Deus na cruz, ele olha nessa perspectiva. Cara, eu merecia morrer, mas não vou, porque Jesus morreu no meu lugar. Eu merecia ser abandonado, mas eu não vou, porque ele me chamou de filho. Ele fez isso porque me ama. Essa é a ordem, na perspectiva da obra de Deus, quando a gente olha do nosso lado. Misericórdia, depois graça e depois amor. Mas da perspectiva de Deus, a gente percebe isso em 1 João 4. Primeiro Deus é amor. Depois ele se move em graça. E por último, se eles pecarem, eu exerço misericórdia. Conseguem perceber? A origem de todo esse trabalho de Deus é o amor que ele tem pelo homem. O amor de Deus não é irresponsável em nos abandonar, em criar a humanidade, seres com consciência, seres com capacidades tão belas. Criar e largar. Eles me viraram as costas, também vou virar as costas para eles. Deus não fez isso. Mesmo quando o homem virou as costas para ele, ele foi em busca da sua criação. Como um pai que é responsável pelos seus filhos peraltas, Deus não desiste dos homens. Deus não desistiu de você. Diga isso, Deus não desiste de mim. E aí, com um braço, te livra do juízo, com o outro, te chama de filho. E, no seu amor, ele nos abraça pela eternidade. Eu queria que vocês entendessem isso, guardassem isso no coração. Merecedores, nós não somos. Tem uma série de trechos aqui que eu gostaria muito de ler, mas acho que a gente vai mandar a lista mesmo, porque eu queria muito que durante a semana vocês meditassem nessa palavra, se alimentassem dela. E, com base na misericórdia, na graça e no amor, restabelecessem a comunhão com Deus. Comungar é uma palavra que a gente usa pouco na igreja evangélica, né? Os católicos usam mais. Mas comungar é uma palavra muito poderosa, porque ela diz comer aquilo que é comum, trocar aquilo que é comum, construir uma relação em cima de algo comum. Isso é comungar. Sabia que você e Deus têm algo em comum? O que é que você e Deus têm em comum? Vocês sabem? Muitas coisas. A capacidade de comunicação, capacidade de consciência, várias características. Mas a coisa mais importante que há de comum entre você e Deus é o amor dele por você, que é tanto que se torna também amor seu por ele. Deus é tão poderoso em amar que ele pode amar pelos dois. Antes de você se converter, ele já te amava pelos dois. Por isso, a misericórdia constantemente te livrava do juízo, até que chegou o dia da graça te encontrar e trazer de volta. Deus ama tanto que ama por dois. Nenhuma relação humana em que um ama por dois é saudável, mas Deus nos amou. E agora ele aguarda que você retorne amor para ele. Certo?
Isso vai acontecer porque a graça te encontrou. E essa graça vai gerar amor no seu coração. Esse é um processo irreversível. Você já é filho de Deus e você será transformado. O que a gente chama de amor muitas vezes envolve certa tolerância. Mas Deus tem um amor profundamente intolerante. O amor de Deus não permite que você viva de forma a se destruir. Então tudo aquilo na sua vida que por acaso vai te matar, vai te adoecer, vai te enfraquecer, a intolerância do amor de Deus vai remover da sua vida. Muitas vezes ele usa sofrimento, muitas vezes ele usa os nossos amigos, e mais ainda, ele usa a sua palavra para nos ensinar o caminho que nós devemos agir, a maneira. Deus usa a sua lei para nós. Mas no final desse processo você vai olhar e falar, cara, eu estou muito mais parecido com Jesus do que eu imaginava. Olha só, eu estou falando como Jesus, eu estou me comportando como Jesus. Por quê? Porque Deus vai paulatinamente, gradativamente, com seu amor, transformando você. O amor de Deus transforma. O amor de Deus muda. Então, se porventura você se sentir um pouco apertado, um pouco constrangido, um pouco confrontado com essas palavras, ou com qualquer palavra que Deus vier a falar com você, entenda, abra-se para aquilo que Deus diz. E perceba que mesmo quando Deus nos constrange e aperta, mesmo quando Deus nos faz sofrer, a Bíblia diz que muitas vezes Deus faz o seu povo sofrer, para que por meio das dificuldades o seu povo aprenda. Entenda, até quando Deus te aperta, é amor. Até quando Deus te fere, é amor. Até quando algum irmão te fere para te corrigir na igreja, é amor. Todas essas são formas de amar. Deus não tem um amor infantil, meloso, melodramático. O amor de Deus é maduro, como um de um pai profundamente responsável pelos seus filhos. E ele é tão responsável que ele vai levar você até o fim da sua carreira cristã. E no final dela, você olhará para você e falar, cara, eu fui transformado. O amor de Deus me transformou. Amém. Isso é tudo que eu tinha para dizer. Sinta-se acolhido pelo amor de Deus. Você percebe o abraço, misericórdia e graça envolvendo você. Certo? Baixa a sua cabeça. Eu quero orar por você. E nós vamos cantar a nossa última música e nos despedir desse encontro, Cais.